Glória a Deus, uma noite toda especial. E é bem verdade que a gente fala que todos os dias são especiais, todos os momentos que nós vivemos é especial, mas tem o dia no ano que é o dia do nosso aniversário, não é verdade? Nesse dia parece que a gente acorda diferente, parece que é um dia que nós nos alegramos mais, ficamos com as nossas expectativas mais afloradas. E nesse dia de hoje, nós estamos, pelo menos os cristãos do Ocidente, estão comemorando a ressurreição de Cristo. E falo dos cristãos do Ocidente, porque os cristãos do Oriente já comemoraram semana passada, pois com o calendário deles, a Páscoa já foi na semana passada. Então essa é mais uma daquelas datas no nosso calendário que ela representa uma lembrança. Assim como o Natal, nós bem sabemos que Jesus muito provavelmente não nasceu no 25 de dezembro, mas a gente aproveita essa data para lembrar do nascimento de Jesus. A Páscoa não é diferente. No entanto, a Páscoa eu gosto dela com um gosto ainda maior, porque a Páscoa, essa que nós celebramos hoje, a ressurreição de Cristo celebrado hoje, ela tem no calendário que a Bíblia apresenta uma proximidade muito grande de ser exatamente o dia em que Cristo foi morto e ressuscitou. Então, quando você estuda a palavra de Deus, você estuda os tempos, o calendário bíblico, você vai ver que a Páscoa que nós celebramos, ela é muito, muito próxima à Páscoa que Jesus realmente foi morto e realmente ressuscitou. Então, eu ainda fico ainda mais feliz, porque hoje nós podemos estar celebrando sim um dia especial, onde é muito provavelmente, como eu falei, o dia da ressurreição de Cristo, lá em Jerusalém, lá 2000 anos atrás. Como se não bastasse, queridos, nesse dia todo especial, eu ainda estava lendo hoje na minha leitura diária da palavra de Deus, e eu sei que muitos de vocês estão fazendo essa leitura também, de todos os dias lerem a Bíblia Sagrada, naquela leitura diária e anual. Muitos de vocês vão terminar, inclusive antes do final do ano, já vão terminar a sua leitura, pelo que eu tenho acompanhado da leitura de vocês. Muitos de vocês, se Deus assim permitir, vocês perseverarem, né? Porque esse é um exemplo, inclusive, da nossa salvação, né? Deus quer, mas nós precisamos perseverar, né? Deus quer que você termine essa leitura bíblica. No entanto, nós precisamos perseverar, e se você perseverar, você vai terminar antes mesmo até do final do ano. E eu fazendo a minha leitura, eu sendo lembrado de um texto da Bíblia Sagrada, que quando Jesus Cristo foi crucificado, ele suplantou, ele acabou com todos os governos humanos. Na crucificação dele, o apóstolo Paulo está falando isso, na crucificação de Jesus, ele levou todos os poderes e suprimiu todos os poderes de todos os governos humanos. E eu lendo esse texto, e depois eu abri um dos cultos que normalmente lá em casa nós acompanhamos no domingo de manhã, através dos canais da internet, e o pastor ainda lembrava sobre o selo que foi rompido na cruz, no momento da ressurreição de Jesus. Quando você pega a história da ressurreição, você vai ver que há um grande evento, um grande terremoto, há um acontecimento extraordinário no túmulo de Jesus na hora da sua ressurreição. E um desses eventos é o selo que os romanos tinham colocado, dizendo: ninguém pode mexer nesse túmulo, ninguém pode remover esta pedra. Caso você não conheça as histórias
bíblicas, mas eu acredito que todos conheçam, os túmulos daquela época não eram que nem os nossos. Eram normalmente cavernas, eram buracos nas rochas que eram cavados e colocavam-se o corpo do ente querido lá dentro, enrolava-se uma pedra sobre ele, por causa do odor, para que nenhum animal selvagem entrasse no túmulo. Então eles faziam isso. Só que no túmulo de Jesus há um diferencial, porque não é um túmulo, a Bíblia ainda deixa claro que é um túmulo que ninguém estava ali sepultado, ninguém tinha usado aquele túmulo, era um túmulo que José de Arimateia tinha para si, tinha comprado, mas ainda não tinha usado para os seus familiares, enfim. Como se não bastasse, uma pedra é rolada, como eu falei, na porta daquele túmulo, na boca daquela caverna, e os líderes religiosos da época foram até o governante e disseram assim: olha, nós temos um problema aí. E é interessante que a Bíblia deixa muito bem claro que eles vão dizer: nós temos um problema ainda maior. Eles sabiam que eles tinham cometido um erro. Eles sabiam que eles tinham causado um problema. Porque eles chegam para o governante e dizem assim, para que o segundo erro não venha a ser maior do que o primeiro, nós precisamos selar esse túmulo, porque os discípulos e Jesus dizia, e entre os discípulos tinha uma informação, tinha uma notícia, que provavelmente esse Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. Então vamos selar esse túmulo, para ninguém entrar nele, para ninguém roubar o corpo de Jesus e assim dizer que ele ressuscitou. O governador autoriza e vai além. Ele diz assim: fechem o túmulo, leve uma guarda de soldados para lá, para ficar vigiando até o terceiro dia, e coloque o meu selo sobre esse túmulo, sobre essa pedra, para que, se romper esse selo, houver qualquer violação, a gente sabe que alguém mexeu lá. É interessante que, quando chega o terceiro dia, há um grande tremor sobre a terra. Aquela pedra é rompida, o selo é desfeito, os soldados covardemente saem, batem em retiradas, assustados. E antes mesmo de eu falar sobre exatamente esse processo da ressurreição de Jesus, é interessante também que depois, esses mesmos soldados são subornados para dizer que foram os discípulos que foram lá e tomaram o corpo de Jesus. Os líderes religiosos chegam para os soldados e dizem: mintam, digam que foi os discípulos. Nós vamos proteger vocês. Não se preocupe com os generais, com os comandantes de vocês. Nós vamos proteger vocês. E nós vamos dar dinheiro a vocês ainda, para vocês dizerem que foram os discípulos. Essa mentira não durou por muito tempo, queridos. Porque os próprios soldados, com medo da morte, começaram a dizer: não foram os discípulos. Houve um negócio muito diferente que aconteceu naquele túmulo lá. E aquela mentira não deu continuidade porque era um absurdo. Soldados treinados, preparados, que viviam da batalha, viviam da guerra, dizer que discípulos de Jesus, homens comuns, homens destreinados de batalha, chegaram lá e renderam um destacamento de soldados para roubar o corpo de Jesus. E ninguém saiu ferido, e ninguém morreu nesse combate. Então aquilo era humilhante para os soldados, dizer que os discípulos tinham roubado. Então logo essa mentira caiu por terra. Então, como se não bastasse esses feitos, isso que aconteceu, nós vamos ver nesse selo que foi colocado pelo governante, de que poder humano nenhum poderia prender Jesus no túmulo.
poder nenhum do mundo poderia prender Jesus naquele túmulo. Nós novamente estamos vivendo esse tempo, onde muitos se preocuparam, se foram inclusive com preocupações ainda maiores, achando que a igreja de Jesus iria fechar por causa da pandemia, a igreja de Jesus iria fechar por causa dos decretos. Não entenderam inclusive que isso era para o bem e para a saúde da humanidade, que era necessário haver sim afastamentos, era necessário sim haver um cuidado com a saúde, redobrarmos os nossos cuidados como comunidade. Não foi contra a igreja que os governantes se levantaram, porque se fosse contra a igreja, seria também contra os shows, seria também contra os teatros, seria contra o cinema, seria contra qualquer outro ambiente de aglomeração de pessoas. Então não foi contra Jesus que os nossos governantes se levantaram. No entanto, mesmo na pandemia, nós vimos o efeito de que o evangelho foi proclamado mesmo com igrejas fisicamente fechadas. E por que isso acontece? Porque o selo do governo foi rompido desde o dia da ressurreição de Jesus naquele túmulo. Não existe poder nenhum, militar, humano, institucional, que pode impedir Jesus de estar vivo em nós. Por isso que nós insistimos na mensagem de que, se você recebe uma notícia ruim, se você recebe um laudo ruim, se você recebe uma informação, chega até você qualquer coisa humana que pode abalar a sua fé, você tem que lembrar que o túmulo está vazio. Não existe nada neste mundo que pode nos trazer medo. E nisso eu quero convidar vocês a abrir João capítulo de número 20. João capítulo de número 20. E o versículo de número 19. Existem tantos relatos, queridos, se você observar na sua Bíblia, de tantas coisas que aconteceu no meio da ressurreição de Jesus, que era indiscutível das pessoas dizerem que não aconteceu, que Jesus não tinha ressuscitado, não. Um dos relatos que eu estava lembrando também, né, enquanto preparava esse sermão para trazer para vocês, é de Mateus capítulo 27, sobre a ressurreição daqueles outros servos de Jesus, servos de Deus, do Deus Altíssimo, que ressuscitaram junto, que ressuscitaram mais precisamente quando Cristo morre, eles ressuscitam. Um monte de gente que estava morto entra em Jerusalém. Isso você encontra em Mateus capítulo 27, versículo 50. Você vai encontrar um monte de pessoas que vão entrar em Jerusalém testemunhando que Jesus Cristo, sobre o Evangelho, sobre o que Cristo tinha falado. Olha que interessante, como é que se oculta isso? Como é que as pessoas vão esconder? Você abre a porta do seu parente que estava morto há 1 mês, 3 meses, 1 ano, quem sabe, na porta dizendo: eu estou vivo desde que Cristo morreu, eu estou vivo. Imagine, é claro que essas pessoas acabaram morrendo depois, porque somente Jesus, por enquanto, está vivo. Ele morreu, ressuscitou e permanece vivo. Todos nós ainda vamos experimentar a morte. Por exemplo, o amigo tão conhecido de Jesus, Lázaro, ele ressuscitou, mas depois ele morreu de novo. Ele está aguardando a ressurreição dos mortos definitivamente. Assim nós também, nós podemos enfrentar a morte nesta vida, mas nós sabemos que o momento em que nós enfrentamos a morte aqui, nessa vida, nós temos vida eterna para acessar com Cristo Jesus, porque não mais a morte nos domina. Queridos, olhem para
João, capítulo de número 20, e o versículo de número 19. Diz o seguinte: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, ou seja, domingo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, está assim na sua Bíblia, a portas fechadas, a porta trancadas, amém? Por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Até aí. Jesus, agora ressuscitado, chega na casa de um dos discípulos, e os discípulos estão todos lá reunidos, e a Bíblia deixa muito bem claro que eles estão com medo. Medo porque os judeus poderiam, assim como levaram Jesus para a cruz, mataram o seu Senhor, mataram o seu líder, mataram aqueles que eles entendiam como o Messias, o prometido, aquele que resolveria o problema de todos eles. Os judeus poderiam levar eles também para a morte. E eles estão de portas trancadas. Jesus entra. Jesus entra porque Jesus tem poder para entrar em portas trancadas. Jesus entra. Jesus entra porque, queridos, nós sabemos que Jesus é uma pessoa que nos dá o direito. Ele, como Deus, nos amando com um amor tão grande, Ele nos dá o direito de nós aceitá-lo ou não. Se nós resistirmos à sua palavra, nós resistirmos ao seu evangelho, nós resistirmos à sua pregação, nós vamos ir para o inferno. E Ele permite isso porque Ele também nos ama. Se Deus simplesmente não nos amasse e quisesse que nós aceitássemos a sua palavra a qualquer custo, ninguém resistiria à sua mensagem. Ninguém teria força suficiente para dizer: eu não aceito Jesus como meu Salvador. Ele ia impor a sua mensagem e nós aceitaríamos. Mas por causa por causa do seu amor, desde antes de Jesus pisar nessa terra, Ele já vinha sinalizando essa mensagem. Ele já vinha dizendo para a sua nação: eu hoje apresento para vocês a vida e a morte. Escolham, pois, a vida para que vivam. Ele não apresenta para a sua nação dizendo: eu apresento para vocês a vida e a morte e eu os obrigo a escolher a vida. Não, escolham a vida. É como se Deus estivesse dizendo para a nação: eu dou as opções para vocês, eu dou escolha para vocês. O que eu peço para vocês é que vocês escolham certo, que vocês não escolham errado. Existe céu e inferno, mas eu digo para vocês: escolham o céu. Jesus não muda essa mensagem. Jesus, quando chega, Ele novamente se apresenta como Salvador, como luz do mundo, e Ele mesmo olha para a sua nação, para o seu povo, e diz: quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os pintinhos. O que Jesus está dizendo naquele momento? Quantas vezes eu quis que a minha vontade fosse feita na vida de vocês, mas vocês não querem.
Eu quero a vida para vocês, eu quero o bem para vocês, eu quero a felicidade, a alegria, a satisfação, a paz, o gozo, o regozijo, eu quero a família de vocês estruturada, eu quero vocês com saúde, eu quero vocês alegres, eu quero vocês em paz, mas vocês é que fogem de mim. Então Jesus vem e continua a mesma mensagem que desde o Antigo Testamento estava sendo pregada. Agora, existem momentos da nossa vida que nós estamos tão apavorados, tão amedrontados, estamos muitas vezes em pânico e nós não sabemos como agir. Nesses momentos, Deus, que também é misericordioso e representando essa misericórdia na vida de Jesus, entra a porta dentro da nossa vida para nos trazer paz. Nisso nós também cremos que o nosso Deus também se vale do seu poderoso e a sua onisciência, força, todo o seu poderio para nos abençoar. Porque Jesus poderia ter ficado do lado de fora, poderia no máximo ter batido na porta. De repente os seus discípulos dizer, alguns dos judeus não vamos abrir. De repente Jesus poderia nem ter ido para dentro daquela casa dizendo, eles estão com medo, eles não têm fé em mim. Mas Jesus dá aquele sinal para aqueles discípulos, para que servisse de sinal para a nossa vida também nessa noite. Se você está com medo da morte, se você está com medo do Covid, se você está com medo de perder o emprego, se você está com medo da sua saúde, saiba que Jesus tem poder para entrar na sua vida, mesmo você não chamando Ele, para Ele começar a se apresentar para você, dizendo como disse para os seus discípulos, paz seja convosco. Jesus Cristo tem esse poder para acessar a nossa vida. Fica muito mais fácil para nós mesmos, não para Jesus, porque Ele atravessa paredes, mas fica muito mais fácil para nós, se nós antecipadamente já abrimos a porta do nosso coração para Ele entrar. É mais rápido para nós, se nós estamos, na verdade, que nem aquelas mulheres lá no túmulo, já no túmulo, aceitando Jesus lá, aceitando a ressurreição de Jesus lá no túmulo, a notícia chega mais rápido. É por isso que nós precisamos clamar ao Senhor. Jesus Cristo tem poder para transformar a nossa vida. Só que se nós abrirmos o nosso coração hoje, se nós dermos ouvidos à sua mensagem hoje, antes nós seremos abençoados. Antes nós seremos ensinados por Jesus a vivermos nessa terra. Ele entra, ele diz, paz seja convosco, ele mostra as suas mãos, ele mostra, como a Bíblia falou, o seu lado, ali está falando do seu coração que foi perfurado com aquela lança. Isso nos ensina, igreja, que quando Jesus ressuscitou, não ressuscitou apenas um espírito, um fantasma, alguém que misticamente apareceu e como um fantasma, os discípulos tiveram a certeza que Jesus agora era um ser superior, que tinha alcançado uma evolução espiritual maior. Não, Jesus chega para eles e diz assim, toca na minha ferida aqui, olha aqui, eu ressuscitei de verdade. Eu não sou um espírito qualquer vagando aí, que vocês vão acabar achando que eu sou um ser diferente de qualquer outro ser humano. Não, eu ressuscitei, eu morri. Olha os cravos estavam aqui, olha a lança cravou aqui, Mas isso tirou a minha vida durante 3 dias. 2 dias e 59 minutos e 59 segundos. No 3º dia, eu ressuscitei. Esta é a esperança que Jesus traz para os seus discípulos e traz para nós. Estas tuas marcas, essas tuas feridas, essa tua cicatriz,
tudo isso Jesus está curando, tudo isso Ele está cicatrizando, está fechando todas essas feridas para você estar com Ele na glória. Sim, você. Não é uma outra pessoa que vai ressuscitar, você vai se desmanchar lá no túmulo, e a tua vida, todo o teu trabalho, o esforço que você teve aqui, tudo vai ser em vão, porque tudo passou. Não, é você, a sua história vai ressuscitar com você. Então por isso que nós precisamos dar a nossa vida a Jesus, para que nós não venhamos a ressuscitar com uma história terrível, uma história vergonhosa, para nós ressuscitarmos com uma história de que enquanto eu tive aqui nessa terra, eu servi a Jesus, eu não tive a vergonha de não seguir a Jesus, eu segui Jesus. No versículo de número 21, você vai ver que Jesus vai repetir a sua expressão sobre a paz. Vai dizer, novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Como é que aqueles discípulos vão sair e serem enviados por Jesus se eles estão com medo? É interessante que Jesus vai dar continuidade nessa fala e vai fazer uma ação. Ele diz assim, ou melhor, no versículo 22, o evangelista João vai dizer, e com isso, falando de Jesus, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Na Bíblia Sagrada, queridos, o Espírito Santo é representado muitas vezes com a imagem, não é a imagem, mas o símbolo do vento. Já no Gênesis, ele aparece pairando sobre as águas, e a expressão que é utilizada para espírito é a mesma utilizada para vento. Ainda no Gênesis, quando sopra um sopro de vida sobre a narina de Adão, da humanidade, é soprado o Espírito de Deus, a sua parte da sua identidade, a identidade de Deus é soprado na humanidade. No decorrer da história, nós vamos ver o próprio Jesus falando ali para Nicodemos, ainda no Evangelho de João, que nós estamos lendo, falando sobre o Espírito, que é como aqueles que são nascidos no Espírito são como um vento, que nós não sabemos de onde vem, para onde vai. Eles têm um fôlego de vida que os fazem ser indiscerníveis. As pessoas não conseguem formatar aquele que é nascido por Deus. Uma das nossas orações tem sido, queridos, nós como igreja, tem sido que nesse tempo de pandemia, nós venhamos a ter criatividade. Principalmente temos orado isso na vida dos nossos empresários, na vida daqueles que são autônomos, daqueles que dependem diretamente da sua criatividade, da sua expertise para trazer o sustento para a sua casa. E nós temos orado por este poder do Espírito Santo, que faz com que nós sejamos que nem um vento, que não tem como você agarrar, não tem como você colocar dentro de uma caixa. E o Espírito Santo nos faz isso, a nós irmos além do que aquilo que a humanidade acha que nós podemos ir. Agora com a crise você vai quebrar, agora com a crise você vai surtar, agora com essa crise você vai acabar, o que você tinha ou o que você já vinha fazendo acabou. Aqueles que são filhos de Deus e são nascidos do Espírito, eles não recebem essas palavras como suas, porque eles são como um vento, que eles são sempre e constantemente sendo alterados pelo Espírito Santo. Quando alguém diz assim, agora acabou, ele ressurge no outro lado.
Ele aparece com uma outra estratégia. Por quê? Porque são pessoas mais inteligentes, pode até ser, mas são pessoas que estão com o Espírito Santo vivo em si. E qualquer pessoa que está com o Espírito Santo vivo em si, na sua vida, ele não está morto, não acabou. Sempre há motivos de esperança, sempre há motivos de ressurreição. Ao soprar o seu Espírito sobre aqueles discípulos, queridos, ele tira e lança fora o medo deles. O que ele está fazendo com os seus discípulos é tirando o medo. E o primeiro medo que ele tira dos seus discípulos é o medo das teorias humanas, o medo da fala dos inimigos de Jesus. Como nós vimos, havia muitas mentiras em volta, tanto da crucificação de Jesus, porque muitas mentiras foram faladas para poder condenar Jesus. Não pense você que Jesus foi morto porque ele fez alguma coisa errada. Jesus veio à terra para morrer. Nós já sabíamos disso desde as profecias do Antigo Testamento. Então Jesus não estava acidentalmente lá naquela cruz, não. Mas para ele ir para aquela cruz, o ser humano teve que inventar muitas mentiras. Disseram muitas coisas mentirosas de Jesus. Tanto é que Jesus fica calado, porque a verdade não precisa de defesa. A verdade, ela se revela. Se não nesta vida, ela se revela na vida do porvir. Nós cremos isso, nós cristãos, nós que seguimos a Cristo, nós temos essa convicção. A maior mentira que disser ao nosso respeito, se nós não temos juízes que nos defendam nesta terra, nós ficamos mesmo assim tranquilos, porque nós temos um justo juiz que um dia vai revelar todas as mentiras e revelar a verdade sobre nós, a todas as pessoas. Queridos, então a primeira coisa, Jesus estava tirando todo o medo de toda teoria enganosa, de toda mentira que viesse a chegar naqueles discípulos. Mas também ele estava tirando o medo de algo que nós hoje estamos, por isso nós estamos cantando felizes, por isso nós adoramos a Deus. Um medo que eu quero acreditar que nós não temos aqui, mas este mundo ainda tem. Se de repente você tem nessa noite, hoje é noite de você encontrar o Espírito de vida na sua vida. Porque Jesus, ao soprar sobre os discípulos, ele também está dizendo: a morte morreu. A morte perdeu a sua força. A morte agora não tem mais domínio sobre as vossas vidas. Queridos, o grande medo da nossa humanidade ainda é a respeito da morte. Eu dou um exemplo, infelizmente, muito presente no nosso dia a dia. Infelizmente. Nós conseguimos brigar porque estamos com medo da morte. E às vezes até matar porque estamos com medo da morte. O exemplo aconteceu e tem acontecido, infelizmente, quanto às vacinas no nosso país. Pessoas com medo da morte querem a vacina. Pessoas com medo da morte não querem a vacina. Pessoas com medo da morte querem a solução para ontem, através de uma vacina. Pessoas com medo da morte, porque podem pegar uma doença, que isso pode não funcionar no seu organismo, não querem a vacina. O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que nós estamos com medo.
Jesus Cristo, ao se levantar daquele sepulcro, Ele vem para todos nós, dizendo: qual é o medo que vocês têm? Porque o nosso maior inimigo, que era a morte, que nos apavorava, que nos amedrontava, que definia nossas vidas, que definia o tipo de trabalho que nós vamos fazer, que definia se nós vamos constituir família ou não, que tipo de amizades vamos ter ou não, porque no fundo nós girávamos a nossa vida, construía a nossa vida em torno de morte. Muralhas sobre nossa cidade, muralhas sobre nossas emoções, muralhas sobre nossas casas. Jesus Cristo ressuscita, entra numa casa que está com as portas trancadas, com medo de morte. Não vou me relacionar mais com fulano, com Beltrano, porque estou com medo da morte. Porque se me trair de novo, e se mentir de novo para mim, e se me enganar mais uma vez, eu tranco a porta da minha casa, eu tranco a porta do meu coração, eu tranco a porta da minha mente, eu tranco a porta da minha vida e impeço qualquer pessoa de entrar, porque eu estou com medo de morte. A mentira que falarem, a traição que fizerem, o engano que trouxerem para a sua vida, nada disso tem poder para tirar a sua vida, porque a partir da ressurreição de Jesus, a morte não tem mais poder. Nada mais toca na sua vida, mas a doença toca, mas a crise financeira toca, mas não tira a sua vida. Porque isto é propriedade, sempre foi propriedade de Deus, sempre foi. O irmão José ainda lembrou da vida de Jó, que a sua vida não pôde ser tocada por Satanás, porque sempre foi propriedade de Deus. Mas após a ressurreição de Jesus, nem a morte física pode nos derrubar, porque a morte física se torna apenas uma passagem para nós morarmos com Cristo definitivamente na sua glória. É por isso que nós celebramos, é por isso que Páscoa para nós é muito mais do que um chocolate. Maravilhosos chocolates foram feitos e de repente você comeu nessa Páscoa. A Páscoa para nós não é somente um feriado que nós podemos descansar, e glória a Deus se você pode descansar. Não. Esta expressão Páscoa que está na Bíblia, ela nos lembra que um dia a morte rondou em torno de nós, mas Jesus Cristo, o Cordeiro, sem pecado, sem mácula, nós procurando alguma coisa que nos livrasse da morte, nós procurando alguma coisa, como lá no Egito os judeus fizeram para passar o sangue nos umbrais da porta, para livrar do anjo da morte que estava passando. Nós assim estávamos procurando alguma coisa para nos livrar da morte, medicamentos, exames, amigos, festa, dinheiro, religião, para nos tirar da morte. Jesus se apresenta perante nós e diz: eu vou morrer no teu lugar, para nunca mais você ter medo desta morte. Jesus Cristo ressuscita, e esta é a nossa esperança, que Cristo Jesus está vivo, e porque Ele está vivo, nós quando colocamos a confiança sobre Ele, nós sabemos que nós também vamos ressuscitar. Eu quero orar por você. Você
que está com medo da morte. Sobre você o Espírito Santo vai soprar e você nunca mais terá medo da morte. Eu preciso dizer que, obviamente, não é que você vai arriscar a sua vida. Você não vai andar agora com seu carro sem cinto de segurança, que você não vai fazer um exame, que você não vai cuidar da sua alimentação. Não, não é isso. Não. Isso também é tentar o nosso Deus. Não. O que eu estou dizendo é que você não terá mais esta angústia no teu peito. Este medo de e se eu morrer? Mas e se eu morrer amanhã? Esta angústia, sim, é possível você nunca mais ter ela. Eu quero orar por você, quero convidar você a se colocar em pé neste momento. Mesmo que eu não quero que isso aconteça, e nós já tivemos casos aqui na nossa igreja, infelizmente, um recente ainda, de irmãos nossos que partiram para a eternidade. E eu não desejo que nós venhamos a morrer amanhã, depois de amanhã, não. Eu desejo que todos nós venhamos a ver o arrebatamento, que nós não venhamos a precisar passar pela morte. Mas o meu desejo é que você já não olhe mais para o sepulcro como um lugar de frieza, um lugar de tudo acabou, mas você olhe para o sepulcro como o sepulcro de Jesus. Um sepulcro que é apenas uma passagem, apenas um lugar onde a gente entra, descansa um pouco, mas logo ressuscita para estar com Cristo. Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, nós oramos, crendo que o Senhor está conosco, crendo que o Senhor está neste momento vivo, está aqui presente, através do Teu Espírito Santo que o Senhor soprou sobre nós e deixou como o Consolador, aquele que tira toda lágrima, aquele que tira todo sofrimento, que nos faz entender que estamos não mais sobre a lei da morte, da condenação do pecado, mas estamos sobre a lei da ressurreição, a lei da vida, a lei que espera estar com o Senhor, a lei que nos faz ter a esperança de que qualquer problema que nós venhamos a passar aqui nesta terra não se compara com a vida que nós estamos aguardando para vivermos com o Senhor. Pai, nós sabemos e temos essa esperança que nós vamos ver o Senhor, infelizmente, as suas marcas que nós mesmos fizemos, as suas cicatrizes, mas nós sabemos, felizmente, que quando nós virmos essas cicatrizes, nós sabemos que o Senhor sofreu tudo por nós, que o Senhor teve essas marcas no seu corpo por nós. Então, Pai, nos perdoa pelos cravos, nos perdoa pela lança, pela coroa de espinho, mas muito obrigado por ter aceitado a coroa de espinho, muito obrigado por ter aceitado esses cravos, muito obrigado por nos permitir colocar esta lança sobre o seu peito. Obrigado, Senhor. Nos perdoa, mas nós te agradecemos ao mesmo tempo. Assim nós estamos passando este domingo de Páscoa, sabendo que o Senhor morreu, entristecidos porque levamos o Senhor até este sepulcro, mas agradecido porque o Senhor não ficou nele, o Senhor ressuscitou. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome por todas as gerações, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém.